Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área. Oi, 8,82% de queda. Que coincidência no dia da AGC. Vamos dar uma faladinha sobre isso daqui. Claro, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. Não esqueça de me seguir no Instagram, @PaiPeter, e claro, virar membro do canal. Daqui a pouco sai a consultoria de membros, tá? E aí? Durou pouco, né? Basicamente um pouco menos de um mês aqui, a jornada acima de R$1 da Oi, né? Voltamos aqui pro 0,93 por hora, né? E daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre esse gráfico da Oi. Você tem que ficar até o final se você quiser saber um pouquinho mais de gráfico da Oi, porque a gente não vai falar dele agora, tá? Vem comigo, senta aí que lá vem história, tá? Presta atenção. A primeira notícia, na verdade, eu vou tentar fazer uma timeline aqui, né? A AGC da Oi, credores concordam em suspender a assembleia até 25 de março. E não é só isso, tá? Tem um pouquinho mais aqui nessa matéria, presta atenção. A AGC da Oi teve início na terça-feira, né? Com quórum de 94,73% dos credores classe 3 que têm direito de voto na AGC. A galera tá interessada, né? Durante o procedimento, um pedido da Anatel foi acolhido e a assembleia foi suspensa até o dia 25 de março. Que bom, galera, tá? Eu já vou falar um pouquinho sobre isso, porque com a decisão... Vou falar agora, na verdade, né? Com a decisão da Anatel, lá, alguma coisa mais concreta do consenso com a Anatel, a AGC tende a ter um caráter um pouco mais de resolutivo, talvez? Enfim... E aí teve apoio de 88,48% dos credores, a vasta maioria, né? Preliminarmente, a Assembleia incluiu o pedido da agência para adiamento da Assembleia até o dia 23 ou posterior, como medida anterior à votação do plano de recuperação judicial. Após a abertura dos trabalhos, exposição da Oi, interrupção por 1 hora, que justamente foi para conversar com os credores, né? E retomada da AGC, a proposta da Anatel foi aceita. E olha lá que bacana, né? Junto à nova data, também foi prorrogado até a conclusão da AGC o período de stay period da Oi, que deixa a empresa blindada de execuções por dívidas. O principal credor da Telia, o Banco do Brasil, solicitou que as votações da suspensão e do stay period fossem realizadas em separado. Como o pedido foi negado, o BB e a Caixa indicaram apoio apenas à suspensão da AGC, consignando diferença a respeito da extensão do stay period, porque eles querem receber, né? Cada um quer receber aí a sua graninha, basicamente, tá? E aí eles detalham um pouquinho o que rolou na AGC. Não vou trazer tudo isso porque tem muita coisa para trazer para vocês, tá? Então, primeiro ponto, a AGC adiada. Peter, caiu por causa da AGC adiada? Fica até o final. Fica até o final, vai ter que ficar até o final, não tem jeito, tá? Vamos lá, processo de intervenção da Oi chega ao Conselho da Anatel. Pois é, o processo para uma eventual intervenção na Oi chegou ao Conselho da Anatel e foi sorteado segunda-feira ontem para a relatoria do conselheiro Alexandre Freire. O processo não consta na pauta da reunião do Conselho Diretor da semana, que acontece dia 7. Mas pela importância e urgência da matéria, poderia ser pautado para uma reunião extraordinária do Conselho ou em circuito deliberativo. O conselheiro também foi sorteado para a relatoria do processo, que prevê a elaboração de edital de licitação para outorga de concessão do STFC a partir de 2025 ou no momento em que a atual concessão for considerada extinta. Segundo apurou este noticiário, a Anatel quer ter um mecanismo de intervenção pronto para ser acionado assim que necessário, mas não existe ainda indicação de quando será acontecer, ou seja, tal intervenção ainda não é certeza, tá? Todas as possibilidades estão abertas. A eventual intervenção é um dispositivo obrigatório e previsto em lei, caso a Anatel avalie que, por qualquer circunstância, o serviço de telefonia fixa STFC está em risco. A Anatel pode decretar intervenção caso constate que a Oi está sem recursos para continuar a manter o serviço de telefonia fixa, caso seja decretada a falência da empresa ou caso a situação administrativa comprometa a continuidade das operações. Galera, vocês estão prestando atenção? Perceba como as matérias e tudo que está saindo agora para a Oi coloca a Oi na beira do precipício, tá? A mídia, os acontecimentos, tá? Tudo estão contando de uma maneira que eles estão colocando a Oi como se estivesse à beira da falência, para criar pânico. Mas preste atenção, importante que vocês nem precisa ser especialista, tá? Caso seja decretada a falência, ou seja, caso seja decretada a falência da Oi, a Anatel acaba intervindo. E é meio óbvio que a intervenção da Anatel acaba impedindo uma falência da empresa, porque a empresa tem que continuar. A própria intervenção da Anatel é para a continuidade das operações, galera, tá? Então, falência da Oi vai ser muito difícil de acontecer, tá? E claro que a intervenção da Anatel sendo executada não é uma boa para a cotação da Oi também, tá? Quiçá, nem sabe como é que ficaria a cotação da Oi nesse sentido, tá? Essa semana a Oi realiza em primeira convocação a AGC, que foi adiada, como a gente acabou de falar. Beleza? Então,
Pra essa matéria é isso. E aí, esta matéria aqui, senta aqui que lá vem história, tá? Com o adiamento da AGC da Oi, todos os olhos se voltam para a TCU e para o BTG. É a melhor matéria por hora, junto com a próxima que eu vou trazer aqui para vocês sobre o tema, tá? Olha lá, ó, com decisão da AGC, que foi lá para 25 de março, todo mundo agora tá de olho no acordo do Oi, Anatel e Tribunal de Contas, da União, claro. Na mesa do acordo de pactuação por consenso estão as condições para a Oi migrar as suas concessões, que a gente já bem sabe, de telefonia fixa, para o modelo, então, de autorização. E com isso livrar os bens reversíveis, poder fazer a venda dos imóveis, que vai trazer uma grana boa aí para a Oi, e se ver livre aí de pesadas obrigações regulatórias. Na mesa estão, de um lado, o valor que a Anatel e o TCU definiram para essa migração, cerca de 20 bi de reais, que é inviável para a Oi, e a Oi com aqueles 50 bi, justamente por desequilíbrios causados na concessão ao longo dos anos. E galera, o governo é foda, essa é a real, tá? São 30 bi de superávit aqui na ideia para a Oi, e mesmo a Oi falando que quer ficar no 0 a 0, eles não querem. Olha lá, o prazo para a construção de acordo vai até dia 23 de março. Ainda que o prazo regimental para a aprovação definitiva do TCU ainda vá até maio. Mas talvez a gente tenha um acordo até dia 23 de março e provavelmente o acordo aparecendo vai ser esse mesmo, tá? Em diversas ocasiões, a Oi sinalizou que pretende sair dessa pactuação no 0 a 0. Ou seja, migra para o modelo da autorização sem nenhum custo e abre a mão da arbitragem. Mas é improvável que o TCU e a própria Anatel aceitem um acordo e que a Oi saia sem nenhuma obrigação. Ou seja, eles querem sair com mais grana, né? Essa é a real, né? Mesmo a Oi ali trazendo que eles devem 50 bi pra eles e que se fizesse 1 para 1 aqui, a Oi ganharia 30 bi. Eles querem que a Oi pague alguma coisa. Doideira, né? Só pelo fim da arbitragem. Afinal, a lei do novo modelo, que permitiu a adaptação da concessão, foi aprovada justamente com o discurso de que haveria investimentos em banda larga em troca no fim das concessões. A questão é que a Oi não tem a menor condição econômica de sair da recuperação judicial com recursos suficientes para assumir compromissos de políticas públicas, ou seja, alguém tem que assumir por ela. E lá vem o BTG, né? O que joga o BTG, seu sócio na Vital, no olho do furacão. E agora, BTG, né? Por isso que eu falo, galera, esses papos, essas teorias de que o Abreu corrompeu a empresa, que o BTG que ganhou, cuidado, galera. Olha o que tá acontecendo, tá? Enfim, a Vital tem várias preocupações na mesa e o seu futuro está intimamente, né? Ligado ao futuro da Oi. Parte da rede da Vital é considerada reversível pela Anatel, razão pela qual a separação da rede de fibra da Oi só foi aprovada com a garantia de que a Oi manteria a posição de controle na Vital. Se a Anatel intervier na Oi, acho que é intervir, né? Enfim, ou se houver a retomada dos bens reversíveis, haverá sem dúvida uma discussão sobre que parte da infraestrutura da Vital retorna para a União ou deverá ser disponibilizada para a continuidade do serviço de telefonia fixa, e isso cai como uma bomba para a Vital e para a BTG, óbvio, né? A participação da Oi na Vital, em torno de 31%, não pode ser reduzida abaixo de 20% sem a aprovação da Anatel, pelos mesmos motivos acima, tá? E a Vital ficou com a sucata de cobre da Oi, em troca de uma dívida de 2,5 bi, que aí teria com a Globinet. A Anatel autorizou a venda de sucata da rede de cobre, desde que é assegurado que os recursos sejam revertidos na concessão. A Oi é a principal cliente da Vital, e qualquer coisa que aconteça com os mais de 4 milhões de clientes de banda larga em fibra da Oi, que funcionam justamente na Vital, é do interesse da operadora de rede neutra. Os potenciais compradores da ClientCo já deixaram evidente a intenção de negociar os contratos de uso da rede de fibra com a Vital. Ou seja, a Oi é a Vital, basicamente. É a alma ali, né? É o financeiro, né? No caso de uma intervenção da Anatel na Oi, a agência vai querer priorizar o caixa da empresa, que agora está em 1,8 bi, para pagar as despesas referentes ao serviço de telefonia. Tudo aquilo que consuma o caixa de maneira mais significativa, como o contrato de uso da rede da Vital, para banda larga, certamente vai ficar sob a lupa do interventor. Ainda não está claro de que maneira o BTG poderia participar de uma solução para o acordo Oi, Anatel e TCU, e claro que tudo isso são ilações, galera. Uma das possibilidades sendo especuladas é que os planos de expansão da Vital sejam convertidos em compromissos, uma espécie de troca de investimentos já projetados pela operadora de rede neutra, em um modelo que combine cidades e localidades com retorno negativo e positivo. A dificuldade desse tipo de acordo é a oposição de outras empresas. Vale lembrar que a Anatel viu frustrada uma tentativa de fazer no passado um acordo de ajustamento de conduta com a Vivo, justamente porque parte dos investimentos seria em cidades onde havia concorrentes, e hoje existem operadores de fibra em praticamente todas as cidades do Brasil. Tá saturado, né, galera? As implicações para o governo, mas existe, fui ler um negócio no WhatsApp aqui, até me perdi.
Vamos lá, mas existe também uma grande pressão sobre o governo. Se o acordo com a Oi não acontecer, a empresa vai levar a arbitragem adiante. Ou seja, a Oi também está com a carta na manga, né? Hoje o valor pedido é da casa dos 50 bi, que a Oi consiga um êxito de 10% em seus pleitos. Já seria uma conta de 5 bi em precatórios que terão que ser pagos aos acionistas da Oi, podendo ser um valor bem maior, né? A gente olha esse valor de 50 bi, nós não imaginamos que isso aqui chegue perto. Mas se chegar, vai ser uma paulada para o governo. E a Oi vai acabar aí ficando meio rica, né? Para falar a verdade, tá? Além disso, sem um acordo para a migração da concessão para a autorização, uma intervenção da agência na Oi se torna inevitável, que foi o que a gente acabou de falar. O que joga o governo a responsabilidade de ter que assumir a operação de telefonia fixa até achar um novo comprador para a concessão. Sinceramente, não vai achar, né? Ninguém vai querer comprar uma operação deficitária, né? E se isso não acontecer, ele mesmo operar. Ou seja, o governo também está com a batata assando na mão. Galera, nessa situação não tem ninguém ganhando nada, essa é a real, tá? Vai ter que fazer dinheiro brotar, né? Operar telefonia fixa hoje é uma operação deficitária, na Anatel estima em algo entre 2 e 4,4 bi nos próximos 2 anos, ainda mais se não estiver atrelado a um pacote de outros serviços, como banda larga ou serviços móveis. E existem inúmeras responsabilidades estabelecidas pela regulamentação. Dá-lhe regulamentação, né? Só a Oi, como mostrou o Teletime nessa reportagem, tem que atender 53 mil clientes, como serviço de utilidade pública, enfim. Além disso, o Plano Geral de Metas de Universalização, que integra o conjunto de obrigações da concessão, estabelece regras de atendimento, ou seja, se cair no colo da União, a União tá lascada, né? E aí temos o fator Tanuri, né? Existe um movimento paralelo, que daí agora é, obviamente, boato, né? É que o Tanuri quer entrar ali na... Não vou nem ler isso aqui tudo, que não vale a pena, né? Mas é que o Tanuri quer entrar ali na cadeira da Oi, ajudar ali no conselho, enfim. Mas isso aqui é puramente boato, tá, galera? E também nós enxergamos aí a Oi caindo por hora, tá? E aí temos algumas dúvidas interessantes, ó. Dúvidas sobre uma eventual intervenção na Oi, tá? E aí vamos direto pro assunto, né? Quem seria o interventor? A Anatel pensou em indicações no início do processo, mas a decisão passa pelo governo. E nos últimos dias foram emissários políticos que fizeram sondagens. Em última instância, contudo, quem nomeia interventor é a Anatel, por meio do ato de intervenção, de modo que existe uma carga de responsabilidade sobre a escolha do nome, que está no ombro do conselho diretor da agência. Hoje, a tendência é que seja uma empresa ou um colegiado, porque a Lei Geral de Telecom diz expressamente aí em seu artigo 110 que o interventor prestará contas e responderá pelos atos que praticar. Ou seja, quem assumir terá que arcar com os ônus de eventuais ações judiciais, questionamentos e responsabilizações. Você acha que alguém quer intervir? Pois é, né? A Telebrás poderia assumir como interventora? Segundo a Por Hoje Noticiário, não existe até o momento nenhuma restrição colocada pela área jurídica da Anatel nesse sentido, mas a agência não teria feito essa pergunta especificamente dentro do processo de intervenção, segundo a Por Hoje Noticiário. Tampouco existe uma movimentação operacional da estatal nesse sentido, mas a ideia já circula, tá? Para que a Anatel, para aqui, né? Até me enrolei aqui, faria intervenção, né? Em última instância, o propósito de preservar a prestação de serviço da Oi. É isso, basicamente, resumindo aqui todo o parágrafo, tá? E quais seriam as obrigações regulatórias do interventor? A prioridade seria cumprir todas as obrigações impostas pela Anatel à Oi. Ou seja, vai pegar ali a bosta cagada, né? Sobretudo aquelas estabelecidas no Plano Geral de Metas de Universalização e também as obrigações de prestação de serviços básicos da operadora. E é isso, né? Ou seja, é o que eu acabei de falar, galera. A situação não tá boa pra ninguém. Ninguém quer intervir a Oi, ninguém quer pagar a Oi, ninguém quer, só querem receber da Oi, né? Tá uma loucura. Se a Oi falir, vai todo mundo no buraco. Tá difícil. O interventor precisará pagar credores e fornecedores da empresa. Como a intervenção tem um caráter eminentemente operacional para a preservação do serviço público, a leitura dos especialistas é que os recursos devem ser aplicados apenas naquilo que for operacionalmente essencial. Acontece que a Oi tem dois problemas. Ela está formalmente sobre recuperação judicial, de modo que seriam duas situações de excepcionalidade previstas em lei, que se sobreporiam e poderiam eventualmente concorrer. O outro é o uso do caixa. Em dezembro, a empresa tinha 1,8 bi, que seriam suficientes na situação atual para chegar a maio, segundo a Por Hoje Noticiário. A Anatel avalia que com esses recursos seria possível levar a concessão em funcionamento até 2025, mas não o restante dos serviços. O que acontece com os clientes da operadora? Clientes não têm dono. Enfim, que nada impede a mudança para outras prestadoras de serviço, caso haja disponibilidade de empresas concorrentes, tá? O que acontece com os bens da Oi durante a intervenção? Os bens da concessionária precisam de autorização da Anatel para serem alienados pelo interventor. O problema será definir o que é bem da concessionária e o que é bem da empresa. E bagunça, né? Desde 2011, a legislação permitiu a consolidação de todas as atividades de uma empresa, inclusive aquelas prestadas em regime privado, em um único CNPJ.
Esse problema é especialmente crítico quando se fala do caixa da empresa, já que não existe clareza sobre o quanto esses recursos poderão ou não ser utilizados. Outro problema são os bens reversíveis, porque o interventor teria que fazer um levantamento detalhado de quais são os bens reversíveis e, obviamente, haveria questionamento dos acionistas da empresa sobre a abrangência desse levantamento. Quanto dura? Vai ser pela Anatel definido, né? A lei estabelece que a agência define prazo, objetivos e limites que serão determinados em função das razões que a ensejaram. Ou seja, é um imperador, né? Como a intervenção dialoga com o processo da recuperação judicial, ninguém sabe. Ponto final, tá? Como ficar a arbitragem contra a Anatel, esse é um outro ponto sem resposta, pois o interventor na Anaoi assume no lugar de todos os administradores da companhia. Isso significa que ele tomará as decisões sobre os litígios, inclusive sobre a arbitragem. Se recuar da arbitragem, que pede mais de 50 bi, pode ser acusado de deixar de cumprir os deveres fiduciários com a companhia. Galera, olha o jogo político aí, né? E como fica o acordo com o TCU para a migração da concessão para a autorização? Supondo que a intervenção aconteça antes do dia 23 de março, que eu acho que não vai rolar, né? É o prazo final para as negociações com o TCU. O interventor seria o responsável por participar também dessa mesa. Nesse caso, há uma situação paradoxal, porque a pactuação prevê as condições para a migração da concessão para a autorização e também das condições para dessa migração, ou seja, quando a Oi poderá assumir os compromissos e custos, né? O que será reconhecido como bem reversível e, obviamente, se as condições justificarem o fim da arbitragem contra a Anatel. Quais etapas do processo de intervenção? Pelo menos 2 especialistas ouvidos por este noticiário apontam que a primeira coisa que o eventual interventor teria que fazer é promover, do ponto de vista administrativo, uma clara separação funcional do que é concessão e o que é autorização. Galera, é muito complexo uma intervenção em cima da Oi. Olha, galera, sinceramente falando, olhando todo o cenário que está se apresentando agora em março, primeiro trimestre de 2024, como eu já tinha falado, seria complexo, né? Eu não acredito muito em intervenção da Anatel. Acredito que as negociações vão acabar aí, por mais difícil que seja a crença nisso, beneficiando a Oi. Olha, queda do dia de hoje, galera, é óbvio que é um temor aí do papo da intervenção. Ainda mais pelo adiamento da AGC, tá? E a mídia, obviamente, tem culpa nisso, porque as coisas vão se concretizando de uma maneira assustadora aí para quem tá lendo matérias. E sim, galera, grandes players não são entidades. Eles também se informam, muitas vezes, da onde a gente se informa também, tá? Então, o Oizinha volta abaixo de R$1. No mês mais tenso da empresa, eu diria, e é dia 5 apenas, hein? Nós temos aqui 2 semanas e meia ali pro dia 23, para vermos se sai um acordo ou não sobre Oi e a Anatel. Doideira, né, galera? Olha, segura, aperta o cinto. Voltaremos para os 62 centavos? E aí, galera, só com a bola de cristal mesmo, tá? Mas que jornada que a Oi tá trazendo pra gente, hein? E pra quem comprou acima do 1,20, sinto muito. Vai ter que considerar o PM geral aí pra dormir bem à noite, né? No caso, olhar pra todo o panorama e não só pro último movimento de fevereiro pra Oi. Vídeo longo, bastante informação, né? Papo de intervenção da Anatel, papo de adiamento da AGC, papo de acordo, papo de Tanuri, papo de falência, nuances absurdas em cima de falência. Enfim, galera. Respira, não pira, deixe seus comentários. Oizinha, hein? Quase 20 minutos, bem a Deus.